Olá, meus queridos, tudo bem? Chegamos a mais uma semana de atividades online e hoje vamos ver um pouquinho das relações entre os ângulos internos e os ângulos externos de triângulos, tá bom? Então, vem comigo. Na aula de hoje vamos iniciar esse tema aí, que é soma das medidas de abertura dos ângulos de um polígono. Porém, nessa aula nós vamos tratar apenas de triângulos, tá ok? E nesse primeiro momento, a soma das medidas de abertura dos ângulos internos de um triângulo. Interno quer dizer o quê? Dentro. Nós já vimos na aula passada, que está aparecendo aqui no card, para quem não viu a aula passada, clica aí e olha. Nós vimos que a soma dos ângulos internos de um triângulo, ou seja, a soma dos três ângulos que tem dentro de um triângulo, sempre o resultado é igual a 180 graus, nem mais e nem menos, né? Sempre é exatamente 180 graus. Hoje nós vamos ver a demonstração disso. Por que quando eu somo os três ângulos de um triângulo sempre dá 180 graus? Seja qualquer triângulo. Quando a gente fala um triângulo qualquer, é porque ele pode ser qualquer um daqueles tipos de triângulos: agudo, obtuso, retângulo, equilátero, isósceles, escaleno. Qualquer tipo de triângulo, sempre que eu somar os três ângulos internos dele, sempre dá 180 graus. Por que isso? Bom, a demonstração vai ser simples e se você quiser me acompanhar, é bem fácil de você me acompanhar também. Pega aí um papel e desenha um triângulo qualquer, tá? Do jeito que você quiser. Tem três lados fechados. Aí você marca os três ângulos desse triângulo, tá? Como eu fiz aqui. Pintei de amarelo, vermelho e roxo, tá bom? Depois de desenhar o triângulo e marcar os ângulos, nós vamos recortar esse triângulo, tá? Recorta esse triângulo do papel e rasga ele em três partes, de forma que cada ângulo que você marcou fique em uma parte aí, tá bom? Mais ou menos como eu fiz aqui nessa figura. Tá marcado aí os cortes que é para fazer no triângulo, tá? Você vai cortar, cada ângulo vai ficar em um pedaço separado. Depois de despedaçar esse triângulo, a gente vai unir os ângulos. Coloca um junto do outro, certo? E quando a gente colocar um junto do outro, olha o que é que acontece. Quando eu junto um ângulo com o outro, coloco eles grudados, eles vão formar, notem aí, uma reta, ó. Tá vendo que a figura ficou reta? Um junta com o outro, forma, dá uma reta. Ou seja, eles juntos formam um ângulo raso, que nós já estudamos também, né? Ângulo raso é o quê? É um ângulo de 180 graus. E é por isso que quando eu somo os três ângulos de um triângulo, o resultado é 180 graus, porque eles juntos formam esse ângulo raso, certo? Então essa é uma demonstração geométrica dos ângulos internos de um triângulo, beleza? Então isso a gente já tinha visto na aula anterior e hoje fizemos apenas a demonstração. O que nós vamos ver de novo agora é a relação que envolve as medidas de abertura dos ângulos internos e a dos ângulos externos de um triângulo, certo? O que é a relação do ângulo que tem dentro do triângulo com o ângulo que tem fora dele? Qual é a relação que tem, tá? Então a gente vai considerar qualquer triângulo que você imaginar aí, desenha aí qualquer triângulo, tá? Vou desenhar um aqui, vou chamar ele de ABC, tá? Um ângulo vale A, o outro ângulo vale B, o outro ângulo vale C. Qualquer medida que for, tá? Pega um desses lados, qualquer lado que você quiser, e prolonga essa reta. Passa direto do triângulo, como eu fiz aqui, certo? Passei ali no ângulo B, passei reto. E aí a gente observa que aparece um novo ângulo X do lado de fora, né? Então, esse ângulo X é chamado de ângulo externo. Por que externo? Porque está fora do triângulo. Aí observa o seguinte, ó. O ângulo X junto com o ângulo B, o que é que está acontecendo com os dois ali, ó?
eles estão formando uma reta. Não foi uma reta que eu passei? Então quer dizer, o ângulo X com o ângulo B também formam um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus, né? Isso quer dizer o quê? O que é que a gente pode tirar de conclusão com isso aí? Isso, na verdade, olhando assim, parece uma besteira, né? O que é que isso tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver que esse X vale exatamente igual o A e o C juntos. Pegou a ideia? Por que que o X vale igual ao A e o C juntos? Porque a gente não viu no slide anterior que quando eu somo os três formam um ângulo raso? Nesse caso aqui eu estou juntando só o X com o B e está dando o mesmo ângulo raso. Quer dizer que esse X vale o tanto de A e C juntos. Então, dessa ideia, a gente pode observar uma propriedade bastante importante também em relação aos ângulos de um triângulo. Qual é a relação? Que todo ângulo externo é sempre igual à soma dos outros dois que não estão juntos dele. A gente chama de não adjacentes, quer dizer que não está ali colado com ele. Então quer dizer, o ângulo externo é sempre igual à soma dos outros dois ângulos do triângulo. Certo? Então essa é uma propriedade bastante importante em relação a ângulo interno e ângulo externo. E aqui, para a gente finalizar a nossa aula, agora vamos falar sobre a soma das medidas de abertura dos ângulos internos de um quadrilátero convexo, certo? Eu falei que a nossa aula ia ser só sobre triângulos, mas eu coloquei esse quadrilátero aqui no final para a gente terminar essa primeira parte, tá ok? Então, a gente sabe que quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados, né? Entre os mais conhecidos estão o quadrado, o retângulo e o trapézio, mas tem outros, certo? Então a gente vai ver que em todo quadrilátero convexo a soma das medidas de abertura dos 4 ângulos internos é sempre igual a 360 graus. Ou seja, quando eu somar a medida dos 4 ângulos do quadrilátero, o resultado dá 360 graus. Pode ser qualquer quadrilátero convexo, certo? Pode ser o quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um trapézio, pode ser um losango, pode ser qualquer quadrilátero convexo. Sempre a medida, quando eu somar os 4 ângulos internos, o valor tem que dar 360 graus, certo? A demonstração desse fato, a gente pode fazer igual fez lá com o triângulo, certo? Desenha um quadrilátero, pinta os 4 lados, recorta ele e junta, vai dar 360 graus, tá? Mas também, para simplificar um pouco, a pessoa não precisa fazer isso para observar. Basta a gente desenhar um quadrilátero qualquer. Desenhei aqui um trapézio, no caso, tá? E aí observe o seguinte: se você traçar qualquer diagonal do quadrilátero, na verdade ele tem 2 possibilidades de diagonais, né? Se você traçar ela, tracei aqui, ó, observa o seguinte: observa que formaram 2 triângulos aí, um triângulo na parte de baixo e outro triângulo na parte de cima. Como cada triângulo, a soma dos ângulos internos dele não é 180, 180 do de cima com mais 180 do de baixo, dos dois que estão aí, 360. Então também a gente consegue observar essa propriedade por aí, certo? Então, uma análise bem sucinta do ângulo interno de um quadrilátero. A gente fica por aqui. Vamos agora para a atividade. Está aqui na descrição, né, o link para vocês acessarem a atividade. Lembrando que ela fica disponível até sexta-feira, né? Sábado eu encerro ela e quem fez, quem não fez, infelizmente, vai ficar sem a atividade, tá ok? Então vocês façam aí o mais rápido possível para que eu possa estar corrigindo e atribuindo aí a notinha de vocês, tá bom? Para essas atividades online à distância aí que estamos tendo, tá ok, galera? Mas é muito importante a participação de todos vocês, independente de qualquer coisa, tá bom? Então fiquem todos com Deus.
Até a próxima semana. Fiquem em paz, fiquem em casa. Saúde e sucesso para todo mundo. Tchau, tchau.